Opa, bom, nesse vídeo eu vou explicar como desenhar mãos do jeito que eu aprendi. Eu não vou passar o porquê de cada movimento influenciar no outro e no quesito dos dedos, dizendo músculos, juntas, nervos, etc. E se explicar como os dedos reagem, já que é essencial para quem tá começando e até para artistas que já entendem, mesmo assim bugam. Tipo eu bugo muito às vezes com mãos, mas eu tenho até uma facilidade para desenhá-las. Vou começar dando as regrinhas básicas sobre as mãos de modo padrão, começando pelo dedão. Um erro muito comum é não contar as divisórias do dedo. Isso se aplica para outros dedos, mas eu coloquei o dedão em específico porque normalmente ele é mais errado. E o pessoal costuma colocar 2 dobras em vez de 3 e acaba ficando o dedão tosco e meio torto. Eu coloquei até uma imagem padrão de referência que eu usei no início do vídeo para mostrar como é que funciona aí as divisórias do jeito correto. Bom, agora seguindo nesse pensamento, vamos olhar os dedos separados em 3 partes. E um erro muito comum é as pessoas usarem essas 3 partes como se fosse cada uma independente, sem causar nenhuma alteração na outra. E não funciona assim os dedos na vida real, isso é bem perceptível. Você até consegue dobrar a ponta do dedo, mas ela não vai ficar perfeitamente desse jeito, provavelmente vai ficar um pouco inclinado. Porque como se fosse o meio do dedo e a ponta, eles são totalmente afetados um pelo outro, enquanto a base do dedo serve como eixo. Aqui eu estou desenhando um exemplo que mostra como o meio seria afetado pela ponta e mais ou menos como é que ficaria. Tem diversas maneiras que isso pode acontecer, mas é um exemplo delas. A mão se torna algo mais complexo de desenhar porque cada movimento de dedo causa alguma coisa diferente, uma forma diferente e um desenho diferente. Não dá para simplesmente passar um tutorial explicando alguma maneira de fazer uma mão em qualquer ângulo sem qualquer dificuldade, porque isso é impossível. Então que temos são princípios. Por exemplo, nesse primeiro desenho que eu mostrei, você vê que um dedo quase não está sendo afetado pelo outro. Isso é um problema. É até possível de você fazer na vida real, mas ainda assim não é um bom exemplo de como um dedo afeta o outro. Já nesse segundo exemplo que eu estou desenhando, ele mostra como se fosse a mão de um boneco, porque um dedo mexe perfeitamente, reto, sem alterar nada nos outros dedos. Isso não é um bom exemplo de dedo, nem como ele funciona. Agora, em um bom exemplo de mão aberta, percebemos que o dedo do meio e o anelar são muito afetados um pelo outro, diferente do dedo mindinho e o indicador, que eles basicamente não se afetam tanto, nem afetam tanto os outros dedos. E o dedão, obviamente, ele não é afetado por nada. Por isso temos aquela forma de mão clichê dos animes, a qual os dedos do meio ficam bem juntos, enquanto o indicador e o mindinho ficam separados. Não está errado, é um bom exemplo, e demonstra aí como é que funciona, entre aspas, a separação desses dedos. Outra informação bem simples é aquela dobrinha que o lado do mindinho causa. Normalmente isso se destaca em mãos magras, mas também em mãos mais gordinhas. Bom, tendo ideia sobre esses princípios, agora eu vou passar o meu método de desenho. Eu basicamente desenho uns retângulos em modo tridimensional, como se fossem caixinhas. Eu costumo errar, normalmente nessas proporções, porque elas precisam ser mais achatadas dependendo do ângulo que você vai fazer aí o personagem, da perspectiva, etc. Eu desenho os dedos como 3 cilindros, isso funciona muito bem para falar a verdade. E depois eu vou juntando, vou apagando as informações e vou fazendo os formatos, no caso da primeira base, do meio e da ponta do dedo. E assim eu vou criando todos os formatos de mão que vem na minha cabeça. Eu tenho alguns outros desenhos, apesar desse não ser o melhor exemplo de desenho de mão que eu fiz. Eu ainda vou deixar alguns passando na tela nesse momento. E cara, com essas ideias bem básicas sobre como desenhar a mão, você já vai conseguir fazer as suas mãos aí, vai dar pelo menos uma ajudada pra você entender. E uma coisa que eu aconselho vocês é pegar uma pose de mão. Não precisa usar fotos do Google, etc, porque você já tem um bom exemplo aí na sua frente, a sua mão. Olhe para ela e redesenhe ela e vai absorvendo todas as informações que você vê nela possível, todos os esquemas que você imagina, tipo, se eu dobro aqui, esse dedo também vai, se eu movimento aqui, a gente tem um elevo em tal parte da mão, etc. Já que partes da mão a gente vê que é mais funda, outras são mais para cima. Olhando para tudo isso e resumindo, a mão não tem um esquema perfeito de se desenhar porque ela tem diversas posições, mas a base ela é muito importante e eu estou deixando aí esse meu método de desenhar a base, que é fazendo esse retângulo em 3D. E mais importante que isso é saber como é que funcionam os dedos. Eles são feitos com 3 cilindros, isso é bem fácil de entender, mas como um cilindro afeta no outro, vamos dizer assim, né? Como um dedo afeta no outro, que é a coisa que pega. E isso não é uma coisa difícil se você parar para ter observações diárias, e treinos diários também ajudam muito. E você vai cada vez entendendo mais como é que funciona a mão, os detalhes dela, e vai ficando cada vez mais claro e mais fácil de entender. Então você vai começar a desenhar mãos brincando, e enquanto antes você tinha que simplesmente esconder as mãos do seu personagem porque você não tinha uma ideia de como fazer ela ou em que posição fazer ela. Então comece com esses passos, comece com essas coisas simples que, cara, vão facilitar totalmente as suas técnicas, os seus desenhos, e você vai ficar muito melhor, pode ter certeza disso.
Outra informação legal de passar é que os dedos eles são basicamente atraídos para o centro da mão. Então quando você vai tentar frouxar o seu punho, ele não fica quadrado, sua mão vai ficar quadrada em um formato totalmente torto. Eles sempre são atraídos para o centro e formam uma espécie de escadinha, porque o dedo mindinho ele sempre vai ficar mais abaixo do dedo anelar e o anelar vai ficar mais baixo que o dedo do meio. Isso é claro, depende da posição e do ângulo, mas eu tô falando de uma maneira assim, bem nula. E é muito importante vocês entenderem esses conceitos bem básicos, porque isso aí vai mudar muito no seu desenho. E você não vai olhar mais para aquele seu desenho de mão e vai pensar, tá faltando alguma coisa, etc. A gente também pode olhar que tem uma espécie de membrana conectando cada dedo no outro quando você olha ele de frente. Quando você olha a palma da sua mão, essa membrana já não aparece, ela é bem fina e ela mostra a ligação que um dedo tem com o outro. Esse tipo de coisa é facilmente observado se você mesmo olhar para sua mão. E esse é o tutorial, eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa podem falar comigo, falem nos comentários que eu posso melhorar. Deixe seu like, como tá mostrando aí a mãozinha com o joinha. Espero ter ajudado. É isso, falou, se inscreve aí no canal e fui!